A paz do Senhor para todos os nossos irmãos e irmãs, bênção do Senhor, graças a Deus, estamos chegando já às lições finais deste terceiro trimestre. Uma bênção maravilhosa hoje, na bênção do Senhor, na graça de Deus, estamos aqui, eu, o evangelista Souza, da cidade de Coais Novos, e juntamente ali está o pastor Túlio, que está com função pastoral ali no Catunda, no povoado Catunda. Então, bênção do Senhor. Então, as nossas cordiais saudações a todos os superintendentes, obreiros, obreiras, professores e professoras e todos aqueles e aquelas que fazem a obra de Deus, a todos os pastores do Rio Grande do Norte, todos aqueles que estão sintonizados conosco. Então, somos aqui abençoados por mais um momento de estarmos aqui, tendo a oportunidade de comentar mais uma bela lição para os juvenis. Então, bênção do Senhor. Então, as nossas saudações iniciais. Pastor Túlio aí com as suas palavras iniciais. Paz do Senhor, evangelista Souza, assim como também a todos os superintendentes de escola bíblica dominical, professores que compõem especificamente a classe dos juvenis, onde certamente terão acesso a esse conteúdo, onde somará no conhecimento e a unificação do nosso conhecimento com o conhecimento assim estudado, adquirido pelo professor, certamente vai trazer essa soma positiva, dando uma qualidade de aula melhor para os nossos alunos. Que Deus abençoe aos irmãos e assim vamos para a nossa lição. Verdade. A temática de hoje é Diga Não, baseada esta temática na segunda carta do apóstolo João, versículo 6, que diz assim: E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Então, aqui nós temos várias referências, e aí as leituras bíblicas diárias, enfocando exatamente personagens que disseram não. Por exemplo, Abraão disse não a Ismael e Agar, e aí foi feliz. Judá, que disse sim a uma prostituta e passou vergonha, provocando um grande escândalo dentro da família e a comunidade, e com certeza as páginas da Bíblia registram isto como uma mensagem de que nós não devemos seguir a hipocrisia de Judá, baseado nessa história e neste texto. José, que disse não à mulher de Potifar, e a prosperidade de Deus continuou sobre a sua vida, e aquele homem de Deus, aquele jovem do Senhor, foi abençoado. O outro personagem, Arão, que disse sim ao bezerro de ouro e foi repreendido por Moisés quando desceu do monte. E temos também Moisés, grande figura, grande personagem do Antigo Testamento, que disse não ao Egito, e Deus o abençoou profundamente, se tornando um dos grandes ícones da história do povo de Israel. E por que não mencionar Jesus, que disse não ao diabo, e os anjos o serviram, sendo Jesus Cristo nosso grande exemplo. A leitura bíblica em classe está baseada exatamente na segunda carta do apóstolo João, no capítulo 1, que é o único capítulo dessa epístola, é uma epístola com um capítulo apenas, por sinal, a menor epístola é do Novo Testamento, segunda carta do apóstolo João, e eu vou ler aqui alguns versículos. Ele inicia falando: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. E ele prossegue dizendo: por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. E o versículo 12, 13, ele finaliza a sua carta dizendo: tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero e ter convosco que falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Então, aqui nós temos 13 versículos, não li todos, li apenas alguns, porém, esta epístola serve como a nossa referência para nós entendermos a necessidade de andarmos na verdade, de conhecermos a verdade, e sabermos que o Senhor nosso Deus, ele se revela por amor da verdade que está em nós e que sempre estará conosco. E aí João, ele enfatiza dizendo que devemos nós andar segundo, né, os seus mandamentos. E este mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele, quer dizer, já desde o princípio,
desde o início, desde o começo, que andeis nele. Aí ele faz o contraponto dizendo que devemos andar porque já existe assim muitos enganadores que entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Este tal enganador é o anticristo. Então, a grande revelação da Bíblia é que Jesus se fez carne. João, capítulo 1, verso 14, diz: "E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Na realidade, hoje nós estamos diante desta maravilhosa lição e os professores, professoras, todos aqueles que têm a responsabilidade de estarem juntamente com os seus alunos, devem sim estarem focalizados e terem cuidado sobre essas chamadas heresias revolucionárias, onde, na verdade, o Senhor se agrada daqueles que amam o evangelho simples de Jesus. Não há nada de novo, não há nada a ser atualizado, nem na Bíblia, nem nas páginas da Bíblia, nem nos capítulos da Bíblia, porque a revelação bíblica ela é completa, ela é divina, ela já vem do próprio Deus, e em razão disso ela é irretocável. Então, não vamos confundir versões de Bíblia, traduções de Bíblias, com acrescentarmos algo na Bíblia. Não. Versões de Bíblia e traduções são outras coisas, mas falarmos sobre acrescentar, isso aí é um pecado, é uma heresia que não podemos jamais levar isso para as ovelhas. E esta lição tem como objetivo tríplice, para que os alunos possam, primeiro, conhecer detalhes dessa segunda carta do apóstolo João, principalmente os temas dominantes, que é amor, verdade, obediência, fé e sinceridade, né? Segundo objetivo é aprender a ser firme, dizer não ante os insultos e investidas do mal, porque o mal continua forte, o mal continua fazendo as suas investidas contra o povo e a igreja de Deus. E terceiro objetivo é manter o foco na vida espiritual para que nós jamais cheguemos a perder, né, o nosso prêmio, o nosso galardão celestial. Então, hoje, nós estamos aqui exatamente falando sobre esta temática, diga não, que essa expressão aqui não é simplesmente uma verbalização de palavras, não se refere apenas a uma expressão que nós temos que dizer, mas sim no sentido do caráter, do comportamento, a negação daquilo que é mal sobre a nossa vida. Então, nessa introdução à epístola, os professores, as professoras têm bastante cuidado de repassar para os seus alunos e alunas, mostrando exatamente que nós precisamos confrontar as propostas que infringem a doutrina de Deus. Porque, segundo os historiadores, teólogos e pesquisadores da Bíblia, mostra que foi exatamente no ano 90 depois de Cristo, quando João era pastor ali na igreja de Éfeso, e que ele escreveu uma igreja local da Ásia Menor, conforme os estudos geográficos mostram que esse local é a atual Turquia. E escrevendo esta carta, a que ele chama de senhora eleita, alguns fazem assim uma controvérsia, se aquela senhora eleita era uma senhora eleita mesmo, ou se era a igreja, mas não vamos fazer controvérsias. Vamos entender que ele estava escrevendo exatamente para uma igreja, os irmãos, e aí ele chama aqui de senhora eleita. E, segundo o que nós entendemos nesta epístola, esta senhora eleita, que andava conforme a verdade, mas que em seu meio havia falsos mestres que ensinavam contra a doutrina, né, de Jesus. Então, na realidade, esses que ensinavam essas doutrinas contrárias, eles eram provavelmente adeptos daquela manifestação filosófica inicial do chamado gnosticismo, que era aquela doutrina que, dentre outras, negava que Jesus tivesse sido assim um ser humano normal. Então, nessas considerações, pastor Túlio e todos os irmãos que estão escutando, nós estamos aqui falando sobre esta introdução. Então, aí você pode falar um pouquinho aí sobre este amor e verdade que o apóstolo fala em sua carta. Mais uma vez, a paz do Senhor, ao evangelista Souza e aos professores. E como foi dito aí anteriormente, a respeito dessas considerações iniciais, a respeito dessa segunda carta do apóstolo João, que tem esse capítulo único, por sinal é a menor carta, o menor livro do Novo Testamento, onde João encontrava-se em Éfeso, segundo
os historiadores, os pais da igreja, na sua terceira idade, na sua velhice, sendo pastor ali, e ele escreve esta segunda carta para uma igreja local que ficava situada naquela geografia ali da Ásia Menor, a atual Turquia, e tem por propósito, objetivo, combater a heresia que não só atingiu a igreja naquela geografia, como também em outras. O apóstolo Paulo também escreve cartas para fazer assim a sua defesa com relação à doutrina de Cristo, a cristologia, que estava sendo atacada com a finalidade de atingir o fundamento da fé dos irmãos daquela igreja. E João, ele trata de duas virtudes importantes aqui que aqueles crentes eles demonstravam. E essas duas virtudes, a primeira delas é o amor e a segunda delas é a verdade. Ele apresenta logo no versículo de número 1 desta mesma carta esse relacionamento destas duas virtudes, mostrando que a presença do amor, a verdade que está em nós, se sobressaía na vida daqueles irmãos. Com isso, ele mostra que nós, como crentes, que também somos alcançados com esta verdade, devemos também ter em nós estas duas virtudes como aferidoras da nossa fé, pois mostra assim a maturidade espiritual que cada crente possui. Então, o amor e a verdade. Mas que amor é esse que João fala? Que verdade é essa que João destaca? Quando nós vamos observar as expressões de forma genérica, a expressão amor ali é afeição. É uma igreja que tinha receptividade. Era um amor que demonstrava uns para com os outros. É tanto que João vai desenvolver essa palavra amor nesse sentido de afeição, nesse sentido desse amor filial, nesse amor de proximidade, nesse amor de hospitalidade, que João vai até mesmo tratar com eles para que eles não hospedassem os falsos mestres, para que não fossem contribuintes dessa disseminação herética, dessa doutrina que mostrava e tentava apresentar que Cristo não se fez homem. Então, João até trata que esse amor era tão notório entre eles que acabava até mesmo trazendo esse senso de inocência neles. E João mostra que eles deveriam sim ter esse amor, mas que esse amor ele também deveria ser acompanhado dessa vigilância, desse cuidado, para que não assim caísse no extremo dessa inocência, assimilando esses falsos mestres, esses falsos ensinos. Então, esse amor de afeição pelo próximo. E que verdade é essa? Alguns aqui até mesmo tratam dessa verdade como sendo o próprio Jesus, conforme João capítulo 6, com aquelas palavras de Jesus dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele utiliza essa expressão mostrando que é a própria verdade, trata-se do próprio Jesus, dos ensinos a respeito de Cristo e assim da própria palavra. Então eles tinham esse relacionamento dessas duas virtudes, amor e verdade, ou seja, esse amor à verdade que está em nós, que é o próprio Cristo. Então, essas duas palavras, esses dois termos, devem ser as virtudes que devem ser nutridas em nós, assim como estava na igreja do primeiro século, que João direciona essas palavras. Boa colocação, você falando aí sobre o amor e a verdade, são os dois pilares, né, fundamentais que devem estar na vida do cristão e, ao mesmo tempo, não somente estar, né, mas eles fazem parte exatamente do cerne doutrinário em que o cristão ou a cristã estão fundamentados. Então, o amor de Deus, que é essa mensagem tão profunda e singular que a Bíblia apresenta, e a verdade de Deus. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É a verdade exposta na Bíblia, é a revelação de Deus para que os homens sejam libertos da escravidão, do pecado, e eles possam conhecer ao Senhor. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Evangelista Souza, só mais uma colocação importante aqui, é que o próprio João,
ele no versículo 6 do capítulo 2, ele vai explicar que amor é esse. E ele diz que esse amor significa que nós devemos andar no mandamento de Deus. E esse andar aqui, essa metáfora do andar, que os apóstolos já gostavam muito de utilizar, trata-se de um modelo de vida, e esse modelo de vida é um modelo que é fundamentado na própria palavra, ou seja, aqueles que amam a Deus andam em obediência aos princípios e aos mandamentos de Deus que estão na palavra. Então, nós devemos, assim, trazer esse alerta, que aquelas pessoas que dizem que amam a Deus, mas andam contrários à sua palavra, eles, assim, estão dizendo que amam apenas de palavra, é falácia. Então, esse amor deve ser um amor demonstrado, que valoriza os princípios e o mandamento, e João especifica isso sobre os crentes daquela igreja pelo qual seriam receptores desta carta. Verdade. Este amor aí, com certeza, é um modelo de vida que o cristão deve ter, né, para que possa se contrapor a tudo aquilo que vem sendo contrário e aquilo que é ensinado pelos falsos mestres. Então, Paulo escreve aos Efésios, ele diz para que nós não sejamos mais meninos, né? Mas nós possamos estar arraigados, edificados na mensagem do Senhor, para que nós não sejamos mais levados por todo o vento de doutrina e pela astúcia dos homens que enganam fraudulentamente. Então, este amor é um modelo, sim, de caráter de vida que nós devemos ter. Essa interação, o professor ele tem uma responsabilidade profunda com os seus alunos, porque ele, ao mesmo tempo em que ele expõe o amor e a verdade de Deus como colunas e firmezas para que nós possamos andar, ele pode também interagir aí, pedir para que os seus alunos possam pesquisar a vida de muitos homens e mulheres de Deus na Bíblia que andaram com Deus e que disseram sim, não ao pecado e aquilo que era contrário à vontade de Deus. No início aqui desta lição, aqui nós temos vários personagens que, com o seu exemplo de vida, eles disseram não às coisas que desagradam a Deus. Então, é muito importante isso aí. Aqui nesse segundo tópico, aqui da nossa lição, é importante nós entendermos que a região da Ásia Menor, segundo a lição, era exatamente um território local, uma proliferação de doutrinas de demônios, em que se constituía exatamente um centro missionário do espírito do anticristo. Não era o anticristo propriamente, mas o espírito, né, do anticristo, conforme nós entendemos na segunda carta, no versículo 7. Por isso que João, ele adverte fortemente aos irmãos para que fizesse exatamente oposição ao trabalho daqueles obreiros fraudulentos. A igreja do Senhor, ela tem que ser firme, ela tem que ser forte, ela tem que ser essencial para mostrar as verdades divinas. Não é no sentido humano e nem também usando as ferramentas erradas, mas sim usando as ferramentas corretas. O que é isso? Para que nós possamos confrontar as doutrinas que elas vão de encontro à doutrina de Deus. Por isso nós precisamos conhecê-las, quer dizer, conhecer as doutrinas de Cristo e conhecer as armas que o inimigo tem usado contra a igreja. Então, é muito importante que o aluno e nós, como discípulos, professores, orientadores, nós possamos ter, assim, uma definição, um conhecimento da palavra para que a gente possa repassar para os nossos alunos. Por isso que o apóstolo João, ele sabia, sim, quais eram a tese daqueles falsos mestres e sabia como aqueles mestres se apresentavam. Mas havia sempre aquele que era mais prejudicial. Havia aqueles que pregavam que Jesus não tinha sido 100% homem. Isto é uma doutrina grave. Eles negavam exatamente a encarnação de Jesus. Então, é importante destacar que as heresias, elas começam a surgir quando o povo de Deus começa a permitir ou aceitar. Não é dizer, quando não diz não, quer dizer, quando não confronta. É por isso que essa lição ela tem como objetivo dizer não.
Por isso que Jesus disse, sejam as vossas palavras sim, sim, não, não. Quer dizer, o que for sim, nós podemos confirmar que é sim. O que for não, a gente tem que realmente demonstrar que é não, porque tem coisas que nós, como cristãos, devemos sim reconhecê-las como verdades divinas, mas tem outras coisas que vêm contra nós que nós devemos sim dar um basta. É o nosso não. Então aí nós devemos entender que toda a justiça de Deus em nossa vida, toda a nossa salvação estará em perigo se nós não tivermos esta postura, principalmente nos dias atuais. Então, com tantas doutrinas, com tantas mensagens, sejam elas de cunho teológico, a questão de costumes, questões morais, éticas, eles querem assim nos fazer crer ou fazer nós crermos que o uso de drogas, por exemplo, lícita e ilícita, bem como a prática do sexo antes do casamento ou fora dele, dentre outras coisas inconvenientes, eles devem achar, eles mostram que isso é uma coisa normal, mas o cristão tem que entender que nós temos que ter a postura firme, entender que tudo quanto nós cremos, no sentido da fé, no sentido da nossa comunhão com Deus, nós devemos reafirmá-las como as verdades de Deus em nossa vida. Então, por isso que devemos, sim, estarmos arraigados, edificados no Senhor, para confrontarmos aquilo que eles usam. Eu usei aqui só esses exemplos que estão na lição, mas existem muitas outras coisas que são contrárias à verdade. Então, aí, diga não. E aí é o tópico 2, o subtópico 2.3, pastor Túlio, pode aí fazer ou tecer os seus comentários. Então, dentro de todas essas considerações, é importante nós observarmos a estrutura daquilo que nós estamos aprendendo nesta lição. E se faz importante destacar o aprendizado, ou seja, a busca pelo conhecimento, pois, às vezes, muitos dos nossos irmãos são pegos de surpresa por essas heresias e acabam, assim, por aderi-las para a sua vida. Os apóstolos tiveram essa preocupação quando recebiam essas informações, antes que elas se proliferassem no meio do povo de uma maneira mais intensa, ele já escrevia a carta alertando a igreja para que eles continuassem firmes naquilo que haviam aprendido. E essas doutrinas de demônios que eram valorizadas na região da Ásia Menor, isso era tão notório que a gente vamos perceber quando Paulo escreve à igreja de Colossos. Ele vai tratar a respeito dessas doutrinas que estavam sendo ali apreciadas por alguns dos irmãos da igreja em Colossos. Ele utiliza a expressão rudimentos deste mundo. Eles estavam valorizando essas operações aí. Então, havia esse contexto na região da Ásia Menor, onde assim contribuía para a disseminação dessas heresias. E nesse ponto 3, nós vamos ver essa expressão, diga não. Essa expressão negativa trata-se para nós uma capacidade de dizer não. E essa é uma das grandes lições da segunda epístola de João. E sabemos que não são apenas as falsas doutrinas que ameaçam a vida cristã. Nós temos que destacar isso. Não são apenas as falsas doutrinas que ameaçam a vida cristã, mas também as companhias, as amizades pelas quais eu coloco no meu rol, todas elas também são ameaças para a minha vida cristã. Tem um ditado que minha avó sempre dizia, e eu trago aqui, que ela dizia, diz com quem tu andas, que eu digo tu quem és. Ou seja, ela estava mostrando que, diante desse ditado, o poder de influência que as amizades exercem sobre nós. Isso não significa que a gente vai se intrigar com pessoas que não são crentes, que não compartilham da nossa fé. Não, isso é ignorância, isso é falta de maturidade. Mas no ciclo de amizade, de proximidade, de relacionamento, eu preciso estar perto de pessoas que contribuam para a edificação da minha vida espiritual. É aquilo que
no Salmo 1, ele traz aquela analogia entre o justo e o ímpio. E ele acaba por dizer que feliz, abençoado, é o justo que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem imitam os seus costumes, e assim não se assentam na roda dos escarnecedores. Ele faz essa aplicação dizendo que nós somos felizes porque não temos o mesmo modo de comportamento que os ímpios assim têm. Nós estamos no mesmo meio que eles, no mundo em que eles estão também habitando junto conosco, mas nós sabemos assim nos comportar. Então, não são só as falsas heresias que são disseminadas no nosso meio, mas também as amizades que procuram nos arrancar da igreja, as influências dos amigos tratando de jovens que são influenciados a beberem, a se drogarem, com aquela falsa e ilusória condição de trazer aquela felicidade momentânea. Então, nós temos que aplicar que tudo isso são armadilhas, são métodos que o diabo utiliza-se para minar com a fé dos nossos irmãos na atualidade. Então, diga não quando vier essas propostas, quando vierem essas ideias, seja na escola, seja de colegas que estão no seu ciclo ali escolar, tratando-se de juvenis, é o âmbito que é mais frequentado por eles. Essas propostas elas vão estar de forma muito forte nesses dias. Nós percebemos isso. O evangelista Souza é coordenador de escola, estar diariamente lidando com essas possibilidades, mas tratando-se de cristão, de crentes, aprenda a dizer não. É um desafio que nós temos que aplicar na nossa vida. Aprenda a dizer não para essas propostas. Mas como é que eu vou dizer não? E a resposta é: peça a ajuda de Deus. A Bíblia Sagrada é o que vai lhe dar esse respaldo de fundamentação, de motivação, e o Espírito Santo vai lhe fortalecer a dizer não a essas propostas, e você vai ver que você não está só nesse contexto. Há uma ajuda divina que lhe auxilia a se manter firme na verdade de Deus. Verdade. Como purificará o jovem o seu caminho? Então, ele tem que observar conforme a palavra, né? Acrescentando aí, mas todo esse princípio aí que o pastor Túlio falou é isso mesmo. São falsas doutrinas, falsos ensinamentos que afetam a vida e ameaçam a vida cristã. Mais companhia em nome da amizade, que procura arrancar o jovem ou os cristãos da igreja, bebidas e drogas que são oferecidas, colegas de escola ou de trabalho que convidam muitas vezes a participar de fraudes e outros atos desonestos. O mau uso das redes sociais, tanto de forma individual como de forma coletiva, isso pode favorecer a pornografia, pode favorecer a abrir portas para que essas pessoas desconheçam o evangelho, porque é uma confusão muito grande essas redes sociais, a maneira como eles apresentam os seus conteúdos. E aí, como você está exposto, há uma certa vulnerabilidade se você não tiver, assim, uma base bíblica, o conhecimento da verdade, viver no amor, né? Então, como dizer não a tudo isso? É isso que o pastor Túlio falou. Com a ajuda de Deus, da Bíblia, você pode. Não por si mesmo, porque sem Jesus a gente não pode fazer nada. Ele ensina isso aos seus discípulos, seus apóstolos, quando ele está ali no capítulo 15, ensinando naquela ceia e naquela noite memorável em que o Senhor foi entregue. Porém, somente com a ajuda de Deus é que nós podemos fazer. Quer dizer, sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Então, sem Jesus, nós não podemos. Sem Jesus, nós não seremos nutridos pela alimentação da verdade. Sem Jesus, nós não teremos a revelação daquilo que ilumina nossos passos. Sem Jesus, nós não temos a verdade revelada em nossa vida. Sem Deus, nós não podemos realizar. Dizer não significa discordar, fazer oposição ao reino do mal, significa rejeitar as heresias, as doutrinas falsas, aquilo que nos afasta de Deus. Então, desde já, nós devemos aqui entender que Deus ele é bem claro
através da sua mensagem, ele nos mostra exatamente para a gente não perder o nosso galardão. E o item 3 aqui da nossa lição, nós vamos aproveitar já, fazendo as considerações finais, cujo tema é não perca o seu prêmio, então fique atento. Então, João deixa bem claro, né, na lição, sobre o cuidado exatamente de não perder, do cristão não perder o prêmio que o Senhor tem para nos dar. E este prêmio é exatamente a nossa recompensa final pelo nosso esforço espiritual em Deus, que não deve ser em vão. Por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 58, que o nosso trabalho ele não é em vão, ele é um trabalho em que nós realmente seremos recompensados. Então, para isso, nós temos que ficar de olho, quer dizer, atento, para não ter nenhum prejuízo espiritual. Então, no dia a dia, muitas tentações são lançadas contra o jovem, contra a igreja, contra o cristão, convites, né, aparentemente inocentes, promovidos muitas vezes por pessoas que muitas vezes se dizem amigas, mas a palavra de Deus diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, esse caminho que parece direito, na realidade, o final dele são os caminhos da morte. Quer dizer, ele converge para vários tipos de caminhos que são caminhos da morte. Então, algo com quem a gente deve bastante ter cuidado, quem a gente deve tomar bastante cuidado. É exatamente aqueles que não perseveram na doutrina de Cristo e que não têm a Deus. Assim, diminui exatamente o papel, a responsabilidade daquilo que Jesus estabeleceu para nós. Então, Jesus é exatamente a nossa fé, a nossa intermediação, nosso intercessor. Não existe mais ninguém que possa intermediar. Aqueles que negam a divindade de Jesus, aqueles que mostram que Jesus não é o centro, não é a prioridade, são doutrinas heréticas, numa latente manifestação do anticristo. Então, o que nós devemos aqui entendermos, o que devemos aqui entendermos é que, por essa razão, nesta fé, nesta base bíblica, nesta relação, devemos ter bastante cuidado com aquelas pessoas que dizem coisas sobre Deus, que expressam a sua vontade sem conhecerem a Bíblia. Devemos aprender, sim, com os verdadeiros mestres, ter cuidado com os falsos mestres, daqueles que fazem isso até mesmo conscientemente, né, pastor Túlio? Alguns deles se apresentam assim como sinceros, mas na realidade eles não são verdadeiros. Muitas vezes eles estão numa sinceridade equivocada. O que é uma sinceridade equivocada? É porque eles estão fazendo aquilo por acreditar, né? Mas na realidade eles podem até estarem sinceros equivocados, mas vão ter destinos reais, um destino ruim que não será um equívoco, será um resultado daquela certa sinceridade equivocada. Pode até eles estarem convencidos de que falam a verdade, mas estão enganados. Então, é por essa razão que nós devemos seguir a Cristo na verdade, ter nossa simplicidade, andar no caminho certo e termos cuidado com com aqueles que ensinam heresias, mesmo que sejam simpáticos, agradáveis, não deve nem ser recebido como hóspede, nem tampouco ser saudado. Diz João, né? O apóstolo do amor. Não é que ele vá tratar mal, mas se a gente já sabe, já conhece, que aquela pessoa vem para a nossa casa ensinar errado e a gente sabe, então por que nós temos que recebê-los? Ou recebê-las, não é? Por isso que João diz, nem tão pouco o saudeis. Nesse sentido aí, se a gente já identifica, se a gente já está conhecendo o veneno, se a gente já está conhecendo aquele que está ensinando a doutrina errada, então não devemos nem saudar e nem recebê-los. É essa a recomendação do apóstolo João. Então, ficamos cientes de que nós temos uma responsabilidade bastante forte, bíblica, espiritual, pela palavra, pelas nossas convicções baseadas em Deus, baseadas na verdade e no caminho do Senhor, que devemos ter bastante cuidado e dizer não àqueles que ensinam as coisas erradas. Pastor Túlio. Então, só concluindo de forma sintética aquilo que nós aqui aprendemos,
No primeiro ponto, nós vimos de forma introdutória toda a estrutura da epístola. No segundo ponto, nós aprendemos a dizer não. E, em terceiro e último lugar, nesta lição, há aqui uma espécie de alerta que nós devemos ficar atento para que não percamos o prêmio que está reservado para nós. Essa condição, ela mostra que o nosso trabalho ele não é vão. A nossa corrida não é uma corrida sem ter objetivo. Então, Paulo diz isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que nós devemos continuar firmes, sabendo dessa condição, que aquilo que a gente faz para o Senhor não é vão, vai ser digno de ser recompensado, vamos ser recompensados por isso. Então, nós devemos ter essa condição na nossa mentalidade cristã. Então, de que eu devo tomar cuidado? Qual é essa relação pela qual eu devo ficar atento? Jesus, no Sermão do Monte, ele trouxe esse alerta para os discípulos. Naquela pergunta tripartida dos discípulos, que quando terminariam essas coisas, quais seriam os sinais e quando isso se daria, o fim, Jesus responde para eles dizendo a seguinte palavra: acautelai-vos. Essa expressão acautelai-vos é previnam-se, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, mas na verdade não são. Jesus já estava mostrando ali esses falsos cristos que se pronunciariam dizendo que era o próprio Cristo, o próprio Jesus. João fala disso, dessa escola de anticristos que havia ali nessa região da Ásia Menor. E o que é anticristo? Alguns veem a figura do anticristo apenas como aquele que vai acontecer no período tribulacional, aquela manifestação daquele homem que virá para estabelecer um governo único, e ali durante aqueles 7 anos, essa força de expressão que utilizamos para denominar esse tempo, eles acham que anticristo é somente aquela pessoa. Mas anticristos são todos aqueles que são contra Cristo, são anticristo. Aqueles que são contra a doutrina de Cristo, que tentam disseminar ideias que são contrárias a Cristo, todas essas pessoas, elas cabem dentro dessa condição, anticristos. E a gente tem muitos anticristos em volta de nós. Então, nós devemos tomar cuidado com esses falsos ensinos, com essas falsas amizades, com esses falsos incentivos que nos rodeia, que nos norteia. Então, a Bíblia ela enfatiza que quem não perseverar na doutrina de Cristo não tem a Deus. Eu devo perseverar na doutrina de Cristo. E o que é a doutrina de Cristo? É aquilo que ele fez por mim e é aquilo quem ele é. Essas duas bases vai trazer fundamentação para a minha fé em Cristo. Aquilo que ele fez por nós e aquilo quem ele é de verdade. Eu devo perseverar nos ensinamentos de Cristo, na doutrina de Cristo, não me afastando dessa realidade. Então, os falsos mestres, eles têm essa condição. Nem todos eles fazem de forma conscientes aquilo que estão disseminando. Alguns fazem de forma inconsciente. Eles fazem porque, como o evangelista Souza aqui mesmo falou, acreditam naquilo. E eles acabam sendo sinceramente equivocados. Essa é a realidade desses homens. Então, nós devemos, assim, ficarmos atentos e perseverarmos na doutrina de Cristo. É importante o professor falar a respeito desses pontos importantes e, assim, influenciar o aluno a conhecer a respeito de quem é Cristo, de conhecer as doutrinas basilares da nossa fé, porque isso vai trazer essa fundamentação para que quando essas heresias, quando essas realidades do dia a dia bater na nossa porta, nós estamos fundamentados em um solo firme, onde tem uma rocha inabalável, que é o próprio Jesus. É aquilo que Paulo diz: arraigados, edificados e confirmados na fé. Devemos manter essa relação com a doutrina de Cristo, e quando vier essas ideias que tentem abalar a nossa fé,
continuemos firmes nele, porque ele é a nossa rocha. Que Deus abençoe aos nossos amados irmãos, em nome de Jesus. Amém. Que possamos estar firmes no amor e na verdade. Então, bênção de Deus para todos nós. Graças a Deus por tudo.